caros alunos, estamos aqui para a nossa segunda videoaula da disciplina de Segurança em Sistemas de Informação. Bom, nesta aula vamos começar com os problemas enfrentados pelos sistemas de informação. O primeiro deles temos os danos, tá? Mas o que são esses danos? Danos são qualquer prejuízo sofridos pela informação ou por seus detentores, tendo eles aí três tipos: os danos lógicos, danos físicos e danos pessoais. Os danos lógicos são aqueles que comprometem apenas as informações armazenadas em um meio físico. Essas informações podem ser comprometidas de três maneiras: a exclusão total, exclusão parcial e a substituição. Na exclusão total, a informação armazenada é completamente excluída deste meio físico. Na exclusão parcial, apenas uma parte da informação armazenada é excluída, por causa da falha da gravação. Na substituição, temos a informação antiga sendo substituída por outra mais nova, em geral incorreta ou imprecisa. Nos danos físicos, são aqueles que comprometem o meio físico onde a informação está armazenada. Em boa parte dos casos dos danos físicos, a informação também fica comprometida. A exemplo desses danos físicos, nós temos a queima dos componentes do disco rígido por causa da sobrecarga elétrica, CDs e DVDs riscados com consequência da má conservação, documentos em papel descartados por engano, dentre outros. Já os danos pessoais são aqueles que comprometem o dono da informação ou seu patrimônio. Em geral, ocorre após o furto, roubo ou perda de algum tipo indevido dessa informação. Bom, um outro problema é o nosso mais conhecido malware, tá? O malware, no termo, tá, em inglês, malicious software, softwares maliciosos, é dado a um programa desenvolvido para danificar os arquivos, servidores e aplicativos do computador. Pode se propagar na condição de vírus, spam ou spyware, worms, adwares, dentre outros nomes. Todo e qualquer software que cause dano ao PC é considerado um malware. Os tipos mais comumente espalhados pelo mundo virtual e que fatalmente atingem os arquivos que nos pertencem, tá? São os vírus, os worms, trojans, keylogger, spyware, adware, backdoor, dentre outros. Dentro do decorrer da aula, vamos especificar todos esses aqui, que são os mais comuns tipos de problemas que podemos enfrentar aqui na segurança da informação. Os malwares se aproveitam de falhas existentes nos softwares comerciais, da curiosidade e da falta de cuidado do usuário, disseminando-se pelos sistemas de informática através das seguintes maneiras: infecções por programas, infecção de boot, infecção de macro, infecção de auto-run, infecção por phishing e infecção combinada. Aqui nós temos um pequeno caminho para que vocês entendam como é que é a infecção de um arquivo por um malware desses que a gente encontra aí na grande rede. Bom, começamos com o primeiro dele, mais comumente chamado de vírus de computador, tá? É um programa ou um código malicioso criado para alterar a forma como um computador funciona e o desenvolvimento para se propagar de um computador para outro. O vírus atua se inserindo ou se anexando a um programa ou a um documento legítimo que tenha suporte para macros, a fim de executar o seu código. Uma simples rotina, um simples comando pode disparar esse gatilho do vírus e ele se multiplicar ou se recopiar de várias formas, que pode mostrar apenas uma mensagem ou uma imagem, sem danificar esse arquivo, no caso infectado, ou destruir arquivos e retornar ao disco rígido. Se o vírus não contém uma rotina de dados, ele pode consumir capacitadamente de armazenamento e de memória, ou diminuir o desempenho do PC infectado. Em relação à classificação, nós podemos dizer que os vírus se classificam de acordo com os meios de infecção e propagação. Todo vírus é um tipo de malware, então também ele vai ter as mesmas classificações de malware,
como infecção por programas, por boot, macro, auto-run, phishing ou combinado. As infecções de programa, nós temos que o vírus do computador procura incorporar seus códigos maliciosos em programas legítimos. Assim, ele sempre que um programa foi infectado e executado pelo usuário, o código do vírus também vai se executar sem que o usuário perceba, aumentando a infecção do sistema. Em geral, a infecção acontece quando o usuário executa um programa infectado, contendo em CDs, DVDs, pendrives, e-mails ou cópias de internet. As principais fontes de infecção são programas terminados com as extensões *.bat, cmd, .com, dll, exe, assim como vários outros que a gente vai encontrar por aí. As infecções de boot, os vírus de computador procuram incorporar seu código malicioso nos primeiros 512 megabytes de um disco rígido. Essa é a região mais conhecida como Master Boot Sector, a MBR, e é responsável pelo registro e qualificação das partições contidas no disco. Tá? O MBR é uma área muito importante, pois é lido sempre que o computador é iniciado ou reiniciado. Assim, as infecções de boot, toda vez que o computador for reiniciado, o vírus também vai se auto-reiniciar e se propagar através dos mais diversos tipos de arquivos que se encontram no computador ou até mesmo dispositivos que venham a ser atrelados a eles. Que atualmente esse tipo de ataque está ficando obsoleto. As infecções de macro são vírus de computador que procuram incorporar seu código malicioso em arquivos de documentos, no caso aí textos ou planilhas. Com certos pacotes de software para escritório oferecem um conjunto de comandos que podem ser executados automaticamente, chamado de macro. Atualmente a linguagem de macro mais difundida no mundo é o Visual Basic, para aplicativos, no caso aí o VBA. Esses infectores de macro aproveitam do potencial desse tipo de linguagem para se disseminarem rapidamente. Afinal, os documentos têm muito mais mobilidade para mídias inteiras do que qualquer outro tipo de ação. Basta abrir o documento infectado para contaminar todo o restante. E eles são independentes do sistema operacional. As infecções de auto-run são similares às infecções de boot e exploram a funcionalidade dos sistemas operacionais, chamadas de execução automática, que executam um ou mais programas assim que uma mídia, no caso um pendrive, um CD ou um DVD, é inserido no seu computador. Tem um objetivo com muito sucesso do advento e barateamento dos pendrives, que se tornaram um meio muito mais rápido de propagar os arquivos de um computador para outro, então também a disseminação vai de um para outro. As infecções por phishing é a técnica que faz o usuário trazer para seu computador um programa infectado por vírus e instalá-lo em um próprio sistema. Essa técnica funciona através de oferecimento de um conteúdo de interesses ao usuário. Busca esse conteúdo, tudo o que o usuário obtém e a infecção de seu computador. Há exemplos aí, são e-mails onde oferecem produtos, imagens, convites, links para outras páginas, dentre outras coisas mais. Nas infecções combinadas, são aquelas que utilizam várias tecnologias de propagação para se espalharem para o maior número possível de computadores. São os casos mais comuns hoje em dia. Uma infecção que chega por um pendrive pode furtar a senha do Facebook de um usuário e começar a mandar recados contendo links, páginas falsas e outras coisas mais aos contatos daquela pessoa ao qual está utilizando esse pendrive ou tem aquela conta de Facebook, levando um grande número de pessoas a se tornarem vítimas de golpes financeiros e outros mais. Bom, outro tipo de ameaça enfrentada, temos aí os cavalos de Troia. Tá? É um tipo de malware que frequentemente está disfarçado de software legítimo. Pode ser empregado por criminosos virtuais e hackers para tentar obter acesso aos sistemas de usuário. Em geral, os usuários são enganados por alguma forma de engenharia social para carregar e executar cavalos de Troia em seus sistemas. Tá? Uma vez ativos, os cavalos de Troia permitem que os criminosos não o espionem, possam espionar as suas senhas, roubar seus dados confidenciais e obter
acessa ao sistema pela porta dos fundos. Spywares, em português chamado de código espião ou programa espião, é um programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e as transmite essas informações em uma entidade externa na internet, sem conhecimento e consentimento desse usuário. Normalmente eles são instalados quando o usuário é vítima de phishing. Após essa contaminação, esses programas ficam recolhendo essas informações do usuário e assim que o computador é conectado à internet, eles enviam essa informação para sistemas especializados para condensar, processar e tirar proveito dessas informações comercialmente. Ransomwares é um tipo de software malicioso criado com o intuito de bloquear o acesso a arquivos ou sistemas para só liberá-los após o pagamento de um valor específico. É como se a gente tivesse um sequestro das nossas informações e aí tivéssemos que pagar para receber os nossos arquivos de volta. Os worms são programas semelhantes ao vírus, com a diferença de que este autorreplicante copia funções de si mesmo e infecta em outros computadores. Tal infecção pode ocorrer através de conexões de redes locais, internet ou anexos de e-mails. Suas principais funções são alta velocidade de propagação de suas cópias, aproveitar-se de falhas de desenvolvimento de sistemas operacionais, não contaminar programas, não exigir intervenção do usuário para se propagar, fazer uso de técnicas combinadas de infecção para aumentar sua capacidade de propagação. Os spams, são aquelas mensagens eletrônicas que chegam ao usuário sem que a gente tenha solicitado, ou, na outra hipótese, de recebê-lo. Em geral, essa prática tem finalidade comercial, ou seja, tenta fazer a pessoa adquirir algum produto ou serviço, mas também pode ser um meio de disseminação de golpes, boatos, difamação, malwares e assim por diante. Um backdoor é um programa malicioso usado para providenciar ao agressor remoto acesso não autorizado a um sistema operativo comprometido, explorando as vulnerabilidades de segurança. O backdoor trabalha em segundo plano e esconde-se do utilizador. É bem semelhante a outros vírus e também algo difícil de detectar. É um dos tipos de parasitas mais perigosos que existe, pois dá à pessoa mal intencionada a possibilidade de atuar no computador comprometido. Muitas vezes um backdoor possui capacidades destrutivas adicionais, como keystroke, captura de ecrã, infecção de ficheiros e encriptação. Esse parasita é uma combinação de diferentes ameaças de privacidade e segurança que trabalha sozinho e não requer controle. Hijackers são programas ou scripts que sequestram navegadores de internet. Quando isso ocorre, o hijack altera a página inicial do browser e impede o usuário de mudá-lo. Exibe propagandas em pop-ups ou janelas novas, instala barra de ferramentas no navegador e pode impedir acesso a determinados sites. Port scanners, a gente tem aqui para efetuar varreduras em redes de computadores com o intuito de identificar quais computadores estão ativos e quais serviços estão sendo disponibilizados por eles. Amplamente usados por atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite associar possíveis vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador. Sniffers, usando a captura e armazenamento desses dados trafegando em uma rede de computadores. Pode ser usado por um invasor uma captura de informações sensíveis, como senhas de usuários, em casos onde esteja sendo utilizado conexões sem criptografia. Deixa a placa de rede com um modo promíscuo. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula e aí demos alguns exemplos de vírus e malwares que podem danificar o seu computador. A título de conhecimento a mais, podem buscar mais informações na internet para que se encontrem. Bom, essa foi nossa aula, bons estudos e até a próxima.